Em 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil. A vinda foi provocada pelo bloqueio continental de Napoleão, que começou em 1806, e a Inglaterra garante a travessia e Dom João VI se compromete em proporcionar algumas coisas à Inglaterra. A abertura dos portos é uma delas, ele vai cumprir, mas a outra, que era o fim do tráfico negreiro, ele não irá. Ele vai ir enrolando os ingleses até que ele volta para Portugal. A Inglaterra tinha abolido o tráfico em 1807 e os Estados Unidos vão abolir também por lei na mesma época e vão passar a cumprir em 1809. Então já havia toda uma pressão internacional também pelo fim do tráfico. Porém, o tráfico ele vai se intensificar a partir de 1815 por conta do temor por parte dos plantadores, nesse momento, de açúcar, de algodão e outros, de que Dom João fosse ceder. Afinal de contas, o Congresso de Viena termina em 1815, determinando o fim do tráfico negreiro. Mas Dom João finge que não está ciente disso, vai ignorar e vai seguir em frente. Conforme o café vai se tornando um produto importante na década de 1830, a ideia de colocar fim ao tráfico, ela vai sendo abandonada por parte das elites brasileiras. Na verdade, Brasil, Estados Unidos, Cuba e Porto Rico vão revitalizar o tráfico negreiro, mas principalmente esses três, Cuba, Brasil e Estados Unidos, vão ajudar a revitalizar o tráfico negreiro durante o século XIX, ou revitalizar a escravidão, já que o tráfico para os Estados Unidos vai ser proibido. Entre 1841 e 1850, 88% das pessoas traficadas da África para as Américas acabou entrando no Brasil por conta do café. Aqui, mais um desenho de um navio negreiro. Esse navio negreiro, essa gravura de 1830, e mostra ali um navio que fazia tráfico para o Brasil e como as pessoas elas eram acondicionadas nos porões desse navio. Lembrando a viagem nesses navios negreiros, que também eram chamados de tumbeiros, a ideia do túmulo, era terrível. Os estudiosos da escravidão e do tráfico negreiro dizem que tubarões, quando identificavam que eram navios negreiros, muitas vezes acompanhavam esses navios pelo Atlântico porque sabiam que logo eles receberiam algum alimento. Muitos morriam na travessia, se perdia entre 15% e 16% da carga, então aqueles tubarõezinhos sabiam que receberiam comidinha, e uma comidinha que eles não precisariam ir caçar ou lutar para pegar, enfim. Quando da independência do Brasil, em 1822, e da Constituinte, nós vamos ter José Bonifácio, que é chamado de patriarca da independência, defendendo algumas ideias que eram ideias impopulares. Ele era um homem do iluminismo. Ele vai defender, por exemplo, o uso racional dos recursos naturais. Então, de uma certa maneira, é uma abordagem ecológica fora de tempo. Ele defende também que mulheres que fossem chefes de família pudessem votar. E ele vai defender o fim do tráfico negreiro. Ele não vai defender a abolição imediata, mas ele defende uma abolição gradual. Ele sabia o tipo de público que ele tinha. E vai, inclusive, criar mais uma motivação para a abolição, que é aquilo que a gente chama de razão nacional. O escravizado, para o José Bonifácio, ele era um inimigo interno. Porque qual motivo teria o escravizado, caso o Brasil fosse invadido, para lutar pelo Brasil? Afinal de contas, ele era tratado como coisa, ele poderia ver seus senhores e o povo da nação brasileira como inimigo. Então, ele defendia a abolição, ainda que gradual, e a integração do negro à sociedade brasileira. Essa é uma bandeira do José Bonifácio. Para a época, era uma bandeira muito progressista. O Dom Pedro I, ele era uma pessoa cheia de contradições, como a maioria das pessoas são. E ele escrevia, a gente sabe disso, os estudiosos de Dom Pedro I já localizaram vários desses textos, ele escrevia cartinhas com nome, com pseudônimo para jornais
pelo Brasil, defendendo a abolição, ou defendendo, né, que a escravidão era um mal para o país. Mas ele, como imperador, não podia fazer isso publicamente. Isso iria acabar, né, com qualquer possibilidade de continuação do seu governo. Mas, ainda assim, ele vai assinar com a Inglaterra, em 23 de novembro de 1826, um tratado estabelecendo que o tráfico negreiro seria abolido em 1831. Esse tratado vai gerar um grande problema porque ele não conversou com o Congresso antes. E o Congresso, né, o parlamento, melhor dizendo, para usar termos adequados à época, não vai ficar muito satisfeito com isso. Depois, né, que Dom Pedro parte para a Europa, abdica o trono, inclusive para salvar a monarquia, esse acordo com a Inglaterra vai ser colocado em prática, naquilo que ficou conhecido como a Lei Feijó. Vamos lá. Artigo 1, eu vou ler. Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil vindos de fora ficam livres, excetuando-se os escravos matriculados no serviço das embarcações pertencentes a país onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações. Ou seja, se eles fossem empregados do navio, se eles estivessem ali trabalhando naquele navio, eles não eram considerados carga. E segundo, os que fugirem do território ou embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que os reclamarem e reexportados para fora do Brasil. Então, os que fugirem. Agora, aqueles que chegassem ao Brasil, ou eles deveriam ser levados de volta para os portos de origem e libertados, ou o governo brasileiro ficaria com a tutela desses negros e negras, garantindo a sua liberdade e integração. O Brasil, o governo brasileiro, não cumpriu com o que a Lei Feijó ordenava. Por isso, a Lei Feijó é chamada de Lei para Inglês Ver. Agora, durante o período regencial, 1831-1840, houve momentos em que a lei ela foi cumprida com algum rigor e momentos em que ela não foi cumprida. E isso se devia em muito, né, ao fato de liberais e conservadores estarem se disputando o poder. Os liberais então eram pela abolição? Não, mas havia dentro do Partido Liberal um grupo maior que era efetivamente contra o tráfico. E havia pressão da Inglaterra, que poderia, né, fiscalizar, né, e se tinha se dado ao direito de fiscalizar se a lei estava sendo cumprida ou não. Por isso essa ideia, né, de lei para inglês ver. Quando vem o primeiro Código Criminal do Império do Brasil, em 1830, nós vamos ter uma preocupação em relação às revoltas de escravizados, pensem no Haiti, lembrem do Haiti, e as punições, tá? E aí eu vou ler os 3 artigos aqui. Julgar-se-á cometido este crime, retinindo-se 20 ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da força. Então, para ser uma revolta de escravizados, tinha que ter pelo menos 20. Penas aos cabeças, de morte no grau máximo, de galés perpétuas no médio. E galés perpétuas vocês podem considerar trabalhos forçados. E por 15 anos no mínimo. Aos mais, açoites. Artigo 114. Se os cabeças da insurreição forem pessoas livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo antecedente. Aos cabeças, quando são escravos. Então, se pessoas livres estivessem envolvidas numa revolta de escravizados, como lideranças, pena de morte. E 115. Ajudar, excitar ou aconselhar escravos a insurgir-se, fornecendo-lhes armas, munições ou outros meios para o mesmo fim. Penas: prisão com trabalhos por 20 anos em grau máximo, por 12 no médio e por 8 no mínimo. Há uma preocupação em regulamentar as penas em relação às revoltas de escravizados, as fugas, as insurreições, porque elas aconteciam, tá? E na década de 1830 nós vamos ter várias revoltas de escravizados importantes. A dos malês é a mais lembrada, mas temos também a das carrancas em Minas Gerais. Então, há um clima, né? Quanto mais escravizados você tem num país, maior o risco de revoltas. A tensão é permanente. O uso da violência vai estar sempre presente naquela sociedade e que precisa ser dosada, porque se ela for excessiva, ela pode acabar estimulando as revoltas.
Aqui a gente tem um gráfico e esse gráfico ele vai apontar o seguinte, vejam só. Acredita-se que entre o século XVI e o século XIX, 12 milhões de pessoas foram trazidas à força da África para o Brasil. Dessas 12 milhões, e números redondos a gente já sabe que não são precisos, são chutados, um total de 4.864.374 vieram para o Brasil. A gente tem registro de boa parte desses navios, a gente tem registro da entrada dessas pessoas. Vocês podem ver ali que o gráfico ele vai variar. 1829 nós temos uma entrada recorde de escravizados. Por quê? Porque se tinha medo que a partir de 1830 o tráfico fosse proibido. Por isso o aumento. Falando da Lei Feijó, eu esqueci disso, a Lei Feijó, ela responsabiliza o Estado por coibir o tráfico negreiro. O Estado, ele não somente foi omisso, porque ele permitiu que o tráfico continuasse, como agentes do Estado favoreceram a regulamentação de pessoas que deveriam ser livres. Tenham isso em mente, por exemplo, porque esse é um dos fatores pelos quais nós temos medidas compensatórias hoje. Quando se fala em lei de cotas, um dos motivos é este. O Estado brasileiro ele não cumpriu com as leis que deveriam garantir a liberdade de pessoas que entravam aqui escravizadas, fazendo com que elas, seus filhos, seus netos, fossem escravizados e, de uma certa maneira, prejudicando o pleno desenvolvimento que essas pessoas poderiam ter. E este impacto ele vai seguindo de geração em geração. Então, assim, o Estado tem responsabilidade. Medidas compensatórias estão ligadas a isso. Boa parte dos escravizados que chegaram durante o período do café, eles entraram pelo Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, tá? Entre 1831 e 1845. Acredita-se que 470 mil africanos desembarcaram ali. Hoje, lá no Valongo, nessa região que fica perto do Cais do Porto, no Rio de Janeiro, nós temos um museu, nós temos, né, marcos que vão lembrar essa situação, né, da tristeza que foi, né, anos e anos aí de tráfico. Nós temos lá o cemitério dos Pretos Novos, né, que eram aqueles que chegavam aqui, iam para a quarentena, mas acabavam morrendo e eram enterrados ali. Então, o Cais do Valongo ele foi tombado pela Unesco, né, ele é patrimônio, né, por conta dessa importância, macabra é verdade, mas que ele tem para a história do Brasil e das Américas e do mundo. Aqui um outro gráfico, tá? De novo, um pico ali em 1829 e a diminuição em 1850. Mas se vocês observarem, nos anos anteriores a 1850, a gente tem altos, né? Tem novos picos. Por quê? Porque em 1850 é quando nós vamos ter a proibição definitiva do tráfico. Veja, ele já tinha sido proibido em 1831, mas ele vai ter que ser proibido de novo, porque a lei não estava sendo cumprida. Olhem ali, 1856 é o último ano marcado, porque é o último ano em que nós temos, mapeado pelo Estado brasileiro da época, a entrada de navios negreiros. O que acelera o fim do tráfico negreiro no Brasil? A Bill Aberdeen, né, do Lord Aberdeen, que é de 8 de agosto de 1845. Ela vai determinar que a Marinha Britânica poderia apresar qualquer navio negreiro que estivesse cruzando pelo Atlântico Sul, porque pelo Atlântico Norte já tinha acabado o tráfico já estava proibido, tá? Ninguém mais traficava, a não ser ilegalmente, pessoas por lá. A Marinha Britânica, então, ela iria pegar navios de quem? Navios do Brasil. E aqueles que estivessem trabalhando no navio seriam levados a julgamento por pirataria. A pena por pirataria era a pena de morte. O parlamento brasileiro fica indignado? Fica. Mas, ao mesmo tempo, né, eles não querem entrar em confronto com a Inglaterra. E vão acabar se dobrando, mas se dobrando seguindo os padrões aí que interessam ao Brasil. Aqui, né, uma gravura mostrando o apresamento de um navio brasileiro negreiro. Tá? A gravura, né, ela vai estar dizendo ali, né, eles se tornaram livres, agora eles são livres. Tá? Então, assim, essa ação da Inglaterra é um abuso, né, porque a Inglaterra se dava o direito de ser xerife do mundo.
Quando a gente fala em imperialismo, e vocês vão estar estudando isso daqui a pouco, a gente está falando disso, né? De nações que se dão ao direito, né, de ter ingerência sobre os assuntos de outras nações, de dominar, ocupar e explorar outras nações. Eu não estou justificando o tráfico negreiro, estou dizendo o seguinte: a Inglaterra se dá o direito de interferir nos negócios brasileiros. Não de forma diplomática, é de forma violenta mesmo. Muito bem. A lei que vai proibir o tráfico negreiro para o Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz. Tá? A partir daí, o tráfico está proibido. Entre 1850 e 1856, a gente ainda vai ter a entrada de pessoas escravizadas no Brasil, apreensão de nave de carga e tudo mais. Por conta disso, vai ser baixada uma outra lei, que é a Lei Nabuco de Araújo, que é de 1854. Ela vai punir, veja só, não o traficante, porque a lei de 1850 já punia o traficante, ela vai punir as autoridades que estivessem sendo coniventes com o tráfico. Se você tem uma lei para isso, é porque acontecia. Se em 1831 até 1850 a gente vai ter gente regularizando pessoas que deveriam ser livres como escravizadas, ou seja, emitindo documento aqui, que vai fazer com que gente que deveria ser livre continue escravizada, a lei de 1854 está dizendo o seguinte: apesar do fim do tráfico, tinha autoridades brasileiras, policiais, militares, cartoriais e outros, facilitando aí a entrada de pessoas que deveriam ser livres. Essa é a nossa quarta aula e eu vou terminar aqui e a gente vai falar de Brasil na próxima aula também.